Então não é hora de parar, é hora de continuar firme em nome de Jesus, lutando. A batalha está diante de nós, mas a coroa também está nos esperando. Depois da batalha, o Senhor nos coroará. Com essa palavra dá para continuar animado, servindo ao Senhor e lutando até vencer em nome de Jesus. Agora eu lhe convido para nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu convido mais um dos pastores do nosso campo, pastor Hélio Andrade, vai estar nos falando a palavra de Deus. É hora de sermos abençoados pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos saudar a amada igreja de Deus, os irmãos que estão do outro lado, assistindo através da internet, esse momento em que realmente nós nos sentimos assim separados desse carinho, desse abraço, dessa saudação presencial, mas Deus está no controle de tudo, e é por isso que nós saudamos a todos e desejamos a todos que Deus possa estar abençoando cada dia mais você, sua família, onde quer que você esteja neste momento, você possa estar realmente ouvindo a palavra do Senhor, e que esta palavra, após esses louvores que foram ministrados, possa realmente fazer diferença nas nossas vidas. Vivemos momentos difíceis, mas sabemos que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu trouxe para uma rápida meditação em Isaías, capítulo 50, do versículo 2, mas eu quero ler a partir do versículo 1, mas nós vamos nos deter um pouquinho no capítulo do versículo 2 de Isaías, de número 50, que diz o seguinte, tem como preâmbulo aqui a minha Bíblia, diz que o servo do Senhor trajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? É uma indagação feita através do profeta, que é uma revelação de Deus, já mostrando o sacrifício que Jesus Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Eu gosto de relembrar um pouquinho a trajetória deste profeta, o profeta Isaías, quando ele estava vivendo uma vida tranquila ali num palácio, onde nada lhe faltava, mas com isso, pelo que a gente entende, ele perdeu a visão da glória, perdeu a visão do Senhor. E é por isso quando ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E depois de um processo de regeneração, ou de retorno à casa do Senhor, este profeta vai se colocar à disposição quando ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse profeta tem uma trajetória que ele é um dos profetas do Antigo Testamento que vê realmente o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós adiantamos um pouco, que chegamos em 52, e já no final de 52, começando em 53, diz, quem deu crédito? Aqui ele estava já a observar aqueles livramento, ou aquela reconciliação que Deus prometeu lá no Éden, quando ele disse que da mulher nasceria um, o qual pisaria a cabeça da serpente, mas essa, feriria seu calcanhar. E esses está aqui agora o profeta ainda no Antigo Testamento vendo essa situação. E quando nós chegamos no Novo, lá nos Evangelhos, nós vamos ver que as pessoas realmente passavam por esse momento em que ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não faziam dele caso algum. Esta passagem, quando chegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, parece que aqui Isaías estava ali naquele local, mas aquele estava distante muitos anos daquela realidade. Mas ele já viu os homens passando e meneando a cabeça, dizendo: salvou a si mesmo, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Curou os outros, por que não desce desta cruz e nos salva? Ou cura nós, isso, aquilo, outro, blasfemando. Mas essa promessa foi feita para que nós fôssemos alcançados. E eu me alegro porque quando ele diz: quem deu crédito, nós podemos responder, nós que já aceitamos esse sacrifício, nós que reconhecemos esse Jesus como Salvador da nossa vida, como no domingo passado, onde comemoramos a Páscoa do Senhor, onde houve um grande livramento ali no Egito, mas lá, na última noite, ele ceiou, comemorando ou realizando a última Páscoa, mas daí passando a celebrar já a sua morte vicária na cruz do Calvário. Então ele está aqui a dizer: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Amados, é uma pergunta que nos faz ecoar na nossa mente, nos nossos ouvidos, e vem aquela indagação: será se nós estamos ouvindo o chamado do Senhor? Será se nós estamos vivendo uma vida de retidão, de gratidão a este Deus que, na sua infinita misericórdia, deu seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário? Porque essa pergunta, ela ecoa nos nossos ouvidos ainda hoje. Por que razão vim eu e ninguém aparece? Nós estamos vivendo momentos difíceis da vida, mas isso realmente não é uma surpresa para nós que buscamos nesta palavra, que lemos essa palavra, que tudo isso está predito. Não é motivo para nós nos apavorarmos, porque quando nós voltamos um pouquinho lá no Salmo, o salmista no Salmo 46 diz: vede que desolação tenho feito na terra. Mas vem uma palavra de conforto para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. Amados, quando nós reconhecemos a nossa dependência neste Deus, quando nós reconhecemos que precisamos desse Deus, nós nos quebrantamos diante deste Deus. E a pergunta é: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Assim está acontecendo nos dias atuais, amados. Quanto estão se deixando levar por esse temor, por esse terrorismo que está sendo ministrado através da mídia, estão esquecendo de buscar ao Senhor. Porque é interessante e faz me lembrar que quando Deus levantou Jonas para ir a Nínive, aquele povo, ele realmente se arrependeu dos seus maus caminhos, e Deus mudou, deu escape para aquela nação. Mas às vezes nós ficamos apenas brincando. Lembro-me do povo de Israel: vinha a tribulação, buscava a Deus, Deus enviava um juiz, este os libertava, passava um dia, voltava de novo a praticar, mas até um dia que Deus realmente tomou uma decisão final, espalhou por toda a terra, mas mesmo assim ele continua amando o povo de Israel. Amados, não é diferente para conosco. Nós às vezes caímos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas uma coisa também interessante dizer, amados, você que me ouve nesta noite, através desta meio de comunicação, ou através deste meio de comunicação, Jesus Cristo ainda é o mesmo. Nós pecamos. É tão interessante quando Daniel descobre que já estava próximo, já tinha se passado os 70 anos, ele se colocou de joelho em prol do seu povo, reconhecendo que tinha o pecado. E às vezes nós não reconhecemos o nosso pecado,
Às vezes nós não reconhecemos a nossa dependência de Deus, e a pergunta ecoa: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Jesus Cristo ainda te chama, Deus ainda te chama, a porta ainda está aberta, Ele continua com seus braços estendidos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aleluia. Mas para isso nós devemos tomarmos uma decisão pessoal, amados. Não uma decisão pessoal porque estamos vivendo um terror, não porque estamos vendo as coisas atropelando, acontecendo, que parece que a vinda do Senhor é logo mais, mas por amor a este Deus, porque Ele nos amou, e Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho a Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário. Chamei e ninguém respondeu. Aí Ele vai dizer: tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir. Amados, quantos de nós estamos correndo de um lado para o outro, como se este vírus, esta peste que está assolando a humanidade, fosse o fim para todos nós? O que me alegra é que mesmo se nós passarmos para outra vida, ou padecermos através deste vírus, mas nós temos um encontro melhor com o nosso Deus que está nos aguardar. E mais interessante, vai ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado. E Ele confortou-nos através da sua palavra, quando Ele disse: irei para o Pai. Aleluia, aleluia, oh glórias. Preparava o lugar, mas voltarei para levar-nos para estar comigo. Deus, amados, e quando nós realmente confiamos neste Deus, quando nós nos abraçamos com este Deus, aleluia, não temos o que temer. Não temos o que temer, não temos o que temer. Mas muitos estão vivendo correndo de um lado para o outro, como se não tivesse esperança, amados. Não é tempo para nos desesperarmos, mas sim para corrermos para o braço do Pai. Oh, aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ler com você, se você puder me acompanhar aí na sua casa, onde você estiver, na sua Bíblia. Só para você realmente se aquietar, porque, como falei lá no Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o salmista, no Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Amados, aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando nós realmente confiamos nesta palavra, amados, quando nós realmente confiamos neste Deus, que está o salmista a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, aleluia. O salmista, em um dado momento, disse: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, não há tempo de desespero, mas é tempo de esperança, é tempo de renovação, é tempo de estarmos mais e mais nos aproximando deste Deus. Aleluia. Porque Ele não nos deixa só, Ele estará conosco, que Ele nos confortou, amado. Eu creio nesta palavra, aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, aleluia, aleluia, até a consumação dos séculos. Amados, enquanto isso não acontecer, Ele está conosco. Então confia no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia. E nele confiarei, e nele confiarei, nele confiarei. E quando chegamos no versículo 5, ele diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Amado, sabemos que devemos observar o que está sendo prescrito, mas só que nós, às vezes, nos cegamos apenas em uma linha de condução,
em uma linha de pensamento, mas quando você abre o seu leque, começa a buscar, não é uma regra infalível, amados. Não é uma regra infalível. Mas se nós confiarmos no nosso Deus, aí sim é uma regra infalível para cada um de nós. Mas nós às vezes ficamos acreditando mais nos homens, amados. Buscamos mais abrigo debaixo da proteção dos homens. E o salmista não. Que lá no Salmo 3, o Senhor é o meu pastor. E nunca me faltará. Porque ele continua dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Mas às vezes a pessoa, o irmão, não tem o costume de pegar a sua Bíblia e começar a folhear, a ler, a buscar conhecimento. Fica às vezes muito tempo envolvido apenas nas mídias sociais. Fica muito tempo às vezes envolvido na internet ou outras coisas parecidas. Amados, mas já que tudo está parecendo que vai de mal a pior, busque conhecer a palavra de Deus. Aproveite esses momentos para você estar mais e mais. Aí você vai ver uma vida tranquila. Porque mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não teremos mal algum. Mal algum. Porque o Senhor está conosco. Não devemos temer. Devemos observar. Se é para lavar as mãos, lavemos. Se tem algo para, passemos. Mas o melhor é passar. Aleluia. O sangue do Cordeiro nas vegas das nossas portas, da nossa vida. Aleluia. Porque quando nós passamos este sangue nas nossas vidas, nos vegais das portas das nossas vidas, o anjo da morte pode até passar, mas não vai nos atingir. Porque alguém, nessa coisa, aparece tanta coisa, amados. Não, quando o anjo veio, estava em casa. Aí eu me lembrei, quando o anjo veio, também os primogênitos estavam tudinho dentro de casa. E morreu todos. Porque quando Deus quer, não tem quem em pé, só operando eu. Aleluia! Oh, glória. Quem impedirá? Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar. Será se não há mais força em nosso Deus para nos livrar? Mas eu acho lindo quando aqueles 3 jovens estavam ali para entrar naquela fornalha, que o rei perguntou, não. Ele disse, rei, não vamos nem lhe responder a respeito disso. Se ele quiser, ele nos livra da tua mão e desta fornalha. Mas se não quiser, aquece mais. Apressa-nos e bota logo nessa fornalha. E de repente, lá dentro da fornalha, alguém olha, nós colocamos 3. E quem é aquele? Oh, aleluia! Que está com aquele jovem que nós colocamos? Porque tem 4 lá dentro. Amados, será se nós estamos sozinhos? Desapeguemos-nos, amados. Desapeguemos-nos mais das coisas materiais e buscamos as coisas espirituais. Paulo, lá em Romanos 12, eu gosto tanto dessa passagem, que eu até decoro onde está. Ele vai dizer lá no capítulo 12, dizendo, rogo-vos, pois, irmão. Eu gosto demais dessa passagem. Parece que Paulo estava se colocando de joelho diante dos irmãos. Aleluia. Pela compaixão de Deus, que vos coloqueis, ou que vos apresenteis com vossos corpos, como sacrifícios vivos diante de Deus, que é o vosso culto racional. Mas vem em seguida dizendo, mas renovai-vos a nossa mente, o nosso conhecimento, e o renovar está em buscar a presença do Senhor. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar? Amados, nosso Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Eu conversava com o nosso pastor há pouco, dizendo, lá em Israel, dizem que há 300 anos o mar da Galileia nunca tinha transbordado. Está a onda lá que está cobrindo as avenidas.
Aí vai lá para o Krakatoa, está lá o vulcão que está a coisa mais linda, Stone Fogo. A Europa está esperando agora uma praga de vespa, que é do tamanho de 5 centímetros, está vindo lá da Ásia. Lá na Etiópia, os gafanhotos estão matando as pessoas, a plantação, você vai matar as pessoas mais de fome. Mas para nós é novidade isso? Não, porque o próprio Jesus disse que para o final dos tempos, tudo isso estava previsto, tudo isso aconteceria. Mas para aqueles que confiam no Senhor, estão a olhar para o Senhor dizendo: ora vem Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Então, amados, que essa seja a sua esperança, que essa palavra seja o teu conforto neste momento. Não te desespere, não te desespere, mas busque ao Senhor, confia no teu Deus. Se tu já confiava nele, agora tu deve confiar mais, porque é o cumprimento da palavra, e só ele pode nos livrar. Devemos observar tudo isso, mas sabemos que quando ele quer, nada impede. Então, amados, ele vai lá no versículo 9 para concluir, diz: eis que o Senhor Jeová me ajuda, quem há que me condene? Aí quando chegamos no versículo 10, a parte já última, ele vai dizer: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Guarde esta palavra no teu coração e confia no Senhor. Confia no Senhor, porque nós estamos guardados na sombra do Onipotente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa palavra da parte de Deus. Guardemos conosco esta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus. Ela nos edifica, ela nos fortalece e ela nos dá o crescimento espiritual. Queridos, eu tenho só